Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma aula de geografia, onde nós vamos concluir a unidade 9, que vem falando sobre os problemas ambientais das áreas urbanas, certo? Nós já viemos falando, assim, desde o início, sobre essas questões ambientais, falando o quanto elas são prejudiciais para o ser humano, para os seres vivos em geral. E a apostila trouxe especificamente sobre as zonas urbanas e em seguida iremos falar sobre esses problemas das áreas rurais também. E nas áreas urbanas nós podemos observar que há uma enorme poluição do ar devido a essas fumaças liberadas pelas usinas, pela queima de combustíveis fósseis, pelo lixo colocado em lugar indevido, que causa enchentes, né? Entope bueiros. Tudo isso nós abordamos nessa unidade. Então, hoje nós vamos concluir essa unidade e também fazer os exercícios propostos que tem na mesma. Nós vamos já, no final aí da unidade, na página 64, no que eu aprendi, concluindo a unidade e mostrando aí para nós tudo aquilo que é essencial a gente lembrar e gravar em nossa memória sobre o que foi aprendido até aqui. As pessoas que vivem nas áreas urbanas enfrentam diversos problemas ambientais, como o excesso do barulho e de elementos visuais criados pelo ser humano. O descarte incorreto do lixo contribui para os alagamentos e as enchentes nas cidades. O descarte incorreto do lixo é um dos problemas mais comuns nas cidades brasileiras. O acúmulo de lixo em locais indevidos atrai baratas, ratos e outros animais transmissores de doenças. Falamos também, inclusive, sobre o chorume, né, da poluição do solo, do lençol freático, em relação a esse acúmulo de lixo. A reciclagem de materiais é importante para diminuir a quantidade de lixo gerado e para evitar que os recursos naturais se esgotem. A compostagem é uma das soluções mais importantes para reciclar o lixo formado por matéria orgânica. A poluição sonora, nós vimos também os tipos de poluição, né? Poluição sonora, poluição visual. A poluição sonora é um dos problemas ambientais mais comuns nas grandes cidades, que é o barulho, né, gente? A falta de respeito em relação aos vizinhos, a horários, né? De observar se já está fora de hora, porque às vezes tem pessoas que trabalham. Então, a poluição sonora realmente é um problema. Muitas cidades brasileiras adotaram a lei do silêncio para conter o excesso de barulho. A poluição visual é provocada pelo excesso de fios elétricos e postes, bem como pelas fontes de comunicação espalhadas pelas ruas e pelos bairros. Ela é responsável por diversos danos à saúde da população. Nós também falamos que, além disso, a gente também tem aquela questão das pessoas que saem pintando, pichando muros, né? O que destrói patrimônios históricos, deixa os lugares ali com aparência bem ruim. Então, nós devemos ter essa consciência de que nós devemos também cuidar do que é nosso, né? Patrimônios culturais podem ser prédios, igrejas, templos, praças, ruínas, estátuas ou obras de arte que possuem valor ou importância para a história de uma determinada população. Apesar de terem grande importância, muitos patrimônios históricos do Brasil encontram-se em condições precárias. A preservação do patrimônio histórico é fundamental para manter a memória e a identidade do lugar em que está localizado e de sua população. Então, todos esses pontos aí, desde a questão da poluição no geral, da queima de gases e de combustíveis fósseis, até a questão de poluições como poluição visual e poluição sonora, foram abordados nessa unidade. E também falando dessa consciência que nós temos que ter, né, de cuidar do que é nosso, de fazer com que a nossa cidade, o nosso local fique mais limpo, para que a gente evite doenças e outras situações desagradáveis, inclusive como enchentes. Bom, agora, crianças, na página 61, nós temos aí mãos à obra. Vocês irão fazer essas atividades propostas aí no final da unidade. Escreva a seguir 3 impactos ambientais provocados pelo descarte incorreto do lixo. O que esse descarte incorreto do lixo pode causar? Quais são os danos? Nós falamos sobre vários durante essa unidade. O que é poluição sonora? Indique 3 atividades que contribuem para a poluição sonora. O que são patrimônios culturais? 4. Assinale as alternativas que indicam os destinos corretos para o descarte do lixo. Quais são os lugares corretos?
para que eu possa descartar esse lixo que eu produzi? 5. Complete o texto a seguir com as expressões do quadro. Olhem o quadro, observem a frase e completem de acordo com essas palavrinhas aí no lugar correto. 6. Escreva V para verdadeiro e F para falso nas afirmações abaixo. Como eu sempre digo, leiam as afirmações com todo cuidado e cautela e observem se elas são verdadeiras ou falsas. Nós temos aí também o mapeando, aonde vocês vão observar esse mapa apresentado aí. O mapa do Brasil apresentado a seguir mostra os índices de coleta seletiva por região do país, tá? Olha só, 90% na região sul, 87% sudeste, 49% nordeste, centro-oeste com 43% e a região norte com 58%. Então, aqui nós temos todas as porcentagens, ó, 90% região sul, região sudeste 87%, região nordeste 49%, centro-oeste com 43%, que é onde nós estamos, e região norte 58%. Observando isso daí, tá, o índice de coleta seletiva, vocês vão responder as questões. Qual é a região brasileira que apresenta o maior índice de coleta seletiva? Qual é a região brasileira que apresenta o menor índice de coleta seletiva? Qual é o índice apresentado na região em que você vive? Tá bom? A tia Grazi acabou de apresentar, certinho? Bom, e também vai para casa as atividades das páginas aí, ó, lá no final da unidade, 128 até a 131, certo? Então, da 128 até a 131. Essas aqui são atividades para casa, certo? Leiam com atenção. O número 1, o número 2 pede para que vocês façam um desenho de como funciona a compostagem, que é uma maneira da gente evitar essa quantidade de lixo que nós jogamos fora todos os dias. Número 1, perguntando para que serve essa lei do silêncio. Pesquise se no lugar onde você vive há a lei do silêncio, tá bom? Tia Gra já vai dizer aqui de antemão que sim, inclusive tem um horário, né? Até tal horário as pessoas podem, até as 22 horas, ter um excesso sim de som, mas após esse horário não pode passar de certo decibéis, né? Então vocês podem ir decibéis e aí vocês vão observar, fazer essa pesquisa para ver quantos decibéis são, se as pessoas podem realmente, após esse horário, fazer barulho e tudo mais. Mas a Tia Gra já está dizendo aqui de antemão que existe, ok? Número 3, para destacar do material complementar, certo? As imagens a seguir de acordo com o tipo de poluição. Então, se ela é sonora, tá? Olha aqui o adesivo, ok? Poluição visual, aí você vai colar os adesivinhos. E o número 4, complete os esquemas a seguir com os danos que a poluição causa à população. Quais são os danos que a poluição visual pode causar à população? Lá na apostila você vai voltar, vai ler, tem todos os tópicos, inclusive nós grifamos, né? E a poluição sonora, quais são os danos que ela causa à população, certinho? E no final, lá vocês vão achar, lá no encarte, lá no final da apostila de vocês, a página onde vocês vão retirar aí os adesivos da unidade 9 para pregar de acordo com o tipo de poluição, tá? Na página 150, olha lá, crianças. Esse aqui nós já usamos, que é o da unidade 7, unidade 8, e esse aqui, ó, da unidade 9. É o que vocês vão utilizar naquele exercício, onde tem que pregar os adesivinhos de acordo com o tipo de poluição, certo? Ok? Bom, meus amores, então, essa é a nossa videoaula de hoje de geografia. Em seguida vai o gabarito para vocês conferirem, hein? Primeiro faça, depois confiram, ok? Para saber se vocês estão, ó, joinhas no assunto que foi abordado. Certinho? Um beijo para vocês, então, e até a próxima aula.